não era mais possível contemporizar. Inspirado pelo gênio da glória que anos depois, no próprio Portugal, lhe havia de ser outras vezes tão propício, não tardou nem mais um instante e passou a lançar, dessa mesma província que depois conceituava de agradável e encantadora, dali mesmo, do meio daquelas virgens campinas, vizinha da primitiva Piratininga de João Ramalho, o brado resoluto de independência ou morte. Francisco Adolfo de Van Hagen. Professora, qual a importância desse local para a história do Brasil? Bem, é imensa, eu diria, né? Sob vários aspectos. Em primeiro lugar, o Museu Paulista, ele é o museu mais antigo de São Paulo e ele pertence hoje à Universidade de São Paulo, mas originalmente ele era uma instituição do governo do estado e ele reúne, eu diria, um conjunto muito diversificado e amplo de acervos de natureza textual, iconográfica e tridimensional, não é? Até porque o museu conserva objetos, né? Mas o Museu Paulista, pela sua antiguidade, possui também um acervo textual muito grande e um acervo iconográfico muito grande, quer dizer, pinturas de cavalete, fotografias, gravuras, reproduções. Então, nós temos um conjunto enorme de documentos que podem permitir ao historiador problematizar de maneira muito diferente daquela que tradicionalmente se faz, vários aspectos da formação social de São Paulo e particularmente do Brasil. Essas prateleiras, elas contêm algumas obras muito importantes. Às vezes a gente não imagina. Nós estamos aqui numa das salas onde o Afonso Toné trabalhou muito e o Sérgio Buarque depois, né? Um sucedeu ao outro praticamente como diretor do museu, né? Toné ficou muitos anos aqui, ele entrou em 1917 e ele ficou até 1945. E logo depois nós tivemos a indicação do Sérgio Buarque de Holanda como diretor, né? Ambos atuaram no museu de uma maneira um pouco diversa, mas articulando história do Brasil e história de São Paulo de uma maneira absolutamente profunda, né? O Afonso Toné, ele se constitui como historiador ao mesmo tempo que ele geriu o museu. A produção dele como historiador se faz ao mesmo tempo em que ele dirige e organiza essa instituição. A figura. Ele compra acervos, encomenda obras, ele encomenda pinturas, ele vai construindo esse espaço museológico como expressão da memória nacional e paulista, ele se constitui também como historiador. Não é à toa que ele se transforma no historiador das bandeiras, né? E depois no historiador da história do café. Isto tudo tem a ver com a maneira pela qual ele quer traduzir a trajetória de São Paulo no âmbito da história nacional, né? E o Sérgio Buarque de Holanda também contribuiu muito na aquisição de acervos, mas ele ele teve uma atuação de muito peso na organização dos festejos dos 400 anos da cidade de São Paulo. Então, ele trabalha, mas quando ele chega, Sérgio Buarque já é um historiador muito reconhecido, né? Então, ele trabalha as interpretações dele a favor da projeção da instituição nas comemorações dos 400 anos. Sérgio Buarque ficou até 1956 no museu, 2 anos depois das comemorações dos 400 anos. E eu acho que ambos escreveram livros absolutamente fundamentais durante o período que estiveram como diretor. Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras. A chegada da família real em janeiro de 1808, portanto, no comecinho do século XIX, cria uma outra dinâmica para São Paulo. Agora o poder colonial, o poder metropolitano está na colônia, o paradoxal que seja, foi o único caso que ocorreu no caso da Europa. No caso da Espanha não houve a vinda da família real para as Américas, ao contrário, ficou prisioneiro Napoleão, e aí cria um outro dinamismo econômico com a chegada da família real. Quando Dom João resolve vir para a América,
O debate que está dado é um debate do reconhecimento da importância desta região e de como fazer para garantir que ela continuasse dentro do Império Português. Acho que sinaliza que há confrontos, conflitos, ideias, propostas, não de separação, eu diria, mas de refazer o lugar da América, dos grupos que ocupam os cargos importantes na América, desses grupos que produzem, atuam, traficam escravos, fazem parte de linhas de comércio e de crédito que atravessam o Império Português. Eu acho que isso está muito claro quando a coroa chega aqui. Então, quando a corte chega, São Paulo é uma área fundamental para abastecer o Rio de Janeiro e essa ligação se torna cada vez mais intensa com a vinda da corte e as possibilidades abertas pela vinda da corte. Quer dizer, os negociantes que estão aqui e que são, muitos vieram de Portugal recentemente, que se estabeleceram, casaram dentro de famílias tradicionais da capitania de São Paulo, eles vão constituir uma força política que não pode ficar fora de maneira nenhuma das negociações e seja no tocante à separação de Portugal, seja muito antes do ponto de vista das conversas e dos acertos políticos que vão ser feitos à medida em que a Revolução do Porto acontece em 1820. A Revolução do Porto, na cidade do Porto, e que exige o retorno do rei português a Portugal. Há muito tempo as tropas francesas já tinham sido expulsas de Portugal, mas ele permanecia no Rio de Janeiro. Qual é o temor de Dom João VI? Voltar a Portugal e ter um processo de independência do Brasil. E por que o temor por parte da coroa portuguesa da independência do Brasil? Porque as colônias espanholas estavam em processo de independência. Algumas começaram em 1808, outras em 1810, né? Outras em 1812. Você tem um processo independentista que vem desde o que hoje chamamos Argentina, Uruguai, que chega até o México. Portanto, percorre toda a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E qual é a grande sacada política que ele tem? Essa visão de Dom João VI ingênuo, bobalhão, que fica comendo coxinha de galinha, que acabou se consagrando, isso não tem nada a ver com a realidade histórica. Dom João VI veio criar e realmente fundou na América um império, pois merece bem assim ser classificado o ter dado foros de nacionalidade a uma imensa colônia morfa, para que o filho, porém, lhe desfrutasse a obra. Ele próprio regressava menos rei do que chegara, porquanto sua autoridade era agora contrariada sem pejo. Deixava, contudo, o Brasil maior do que o encontrara. Dom João VI no Brasil. Oliveira Lima. Como diz o Oliveira Lima, num grande livro, Dom João VI no Brasil, um historiador pernambucano que escreveu esse clássico, ele mostra que se Dom João VI não tinha grandes dotes intelectuais, ele tinha uma grande qualidade, escolher bons ministros. E os bons ministros que, afinal, administravam o reino. E qual é a grande ideia que o Dom João VI tem? Ele volta a Portugal e deixa como príncipe regente Dom Pedro I. O Dom Pedro, que vai ser o futuro Dom Pedro I do Brasil, e Dom Pedro IV de Portugal. E de que forma? O Dom Pedro percebe que o movimento de independência era inevitável aqui no Brasil. E era inevitável porque os deputados brasileiros que participaram das cortes portuguesas, o que eram as cortes? Era o parlamento português para fazer uma constituição, são eleitos no Brasil. Inclusive alguns da província de São Paulo. Vão ter 4 deputados da província de São Paulo que vão participar das cortes. Entre outros, o futuro senador Feijó, né? Mas está muito claro, pela participação dos deputados brasileiros nas cortes portuguesas, que havia uma incompatibilidade em manter o domínio colonial. Ninguém queria virar o status de colônia. O Brasil já tinha uma autonomia, dada a presença da coroa portuguesa desde 1808 aqui. E nós estamos em 1821, né, com o retorno de Dom João VI a Portugal. Há uma incompatibilidade. E os deputados, a maior parte deles, deputados brasileiros, se recusam a assinar a Constituição aprovada pelas cortes. Por quê? Porque elas não davam claramente autonomia ao Brasil. Mas não se pense que era porque os grupos eram conservadores, é exatamente o contrário, né? O que se quer é manter a ligação com as cortes, com a Constituição que as cortes estão fazendo, porque é uma Constituição muito liberal, onde a figura do monarca está completamente cerceada. Então, a maior parte dos grupos políticos está empenhada em se aliar a Portugal, não por causa de um projeto absolutista, mas por causa do contrário, porque eles querem que aquela Constituição venha para cá. Esses deputados que se recusam iam ser presos, muitos fogem clandestinamente para a Inglaterra e retornam ao Brasil.
né? Inclusive da família Andrada. A importância da participação do Antônio, irmão do José Bonifácio, do Antônio Carlos, que era a família de Santos, Martim Francisco, Antônio Carlos e José Bonifácio, o caso do Antônio Carlos, que foge clandestinamente para a Inglaterra e depois vem para o Brasil. Portanto, nesse universo de tensão, de rebelião, Dom Pedro está aqui. Ele se aproxima de uma figura-chave paulista, fundamental na história da República, na época muito criticado, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Ele é um homem-chave, é um homem que permaneceu 30 anos na Europa, participou de várias academias de ciência, viajou por vários países europeus, foi funcionário da coroa portuguesa, geólogo, um cientista e um conhecedor das ciências humanas e de todo aquele universo que está ocorrendo, que está ruindo o domínio português no início do século XIX. Nós temos aqui no arquivo do Museu Imperial, temos aqui um conjunto de correspondências, por exemplo, nesse arquivo, das figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II, especialmente referente a Dom Pedro I, que nós temos aqui, uma parte da correspondência trocada com José Bonifácio. José Bonifácio é ministro de Dom Pedro nesse momento, no momento da independência. No caso aqui nós temos uma correspondência dirigida do futuro imperador, então príncipe regente, Dom Pedro I, assinando com Pedro, afinal só vai ser Dom Pedro I depois da independência, né? A correspondência de São João del Rei, da província de Minas Gerais, o dia 6 de abril de 1822. Ele chega a datar até o horário da correspondência, 7h30 da manhã, dirigida a José Bonifácio, e apresenta aqui uma análise de conjuntura, afinal uma discussão política, um momento de enorme tensão, se ele permanece ou não no Brasil. Ele já tinha dito no início desse mesmo ano que permaneceria no Brasil, mas há tensão com as cortes portuguesas que pede o retorno do príncipe a Portugal. E nessa tensão, nessa correspondência, ele se refere a um problema político que está ocorrendo em São Paulo. Havia uma enorme divergência na província de São Paulo entre os que defendiam a permanência de permanecer no Império Português pela Constituição Liberal das Cortes e aqueles que desejavam a independência. José Bonifácio e a família Andrada deseja a independência, os seus irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco e tal. E nessa correspondência ele faz referência a esse fato, inclusive deixa clara a necessidade, caso seja obrigado a isso, de impor a sua autoridade. Tanto que ele faz questão de que já é tempo de se mostrar o dedo do gigante. Havia um fracionamento muito grande das lideranças em São Paulo. José Bonifácio expressava uma dessas correntes, que era uma corrente liberal, mas que não era uma corrente que defendia o assembleísmo, vamos dizer assim. Ou seja, a soberania na Assembleia Constituinte, retirando a soberania e as decisões em grande parte da figura do monarca. José Bonifácio não acreditava na possibilidade de que houvesse a articulação entre a construção de um império unificado e, ao mesmo tempo, uma soberania na Assembleia Constituinte. Eu penso que o peso, a importância do José Bonifácio está no fato de que ele era uma pessoa de grande carreira dentro do Estado português. Ele era reconhecido como cientista e como articulador. E ele era uma maneira de fazer um ajuste entre lideranças mineiras, mas principalmente lideranças de origem portuguesa e fluminense que estavam na corte do Rio de Janeiro e que não iam abrir mão do poder que já tinham assumido durante o governo de Dom João. Quer dizer, ao mesmo tempo, José Bonifácio tinha que convencer os absolutistas de que eles tinham que abrir a conversa e a negociação, senão não ia dar certo. Porque também um governo de caráter absolutista jamais ia ser aceito. Quer dizer, já era difícil para muitos políticos engolir Dom Pedro, porque se achava que ele não era um constitucional legítimo, mas que ele fingia que ele era um constitucional e, na verdade, ele era um absolutista, né? Então José Bonifácio, eu acho que tem uma conversa muito próxima com essa gente, porque ele vem, né,
de uma carreira dentro do Estado português que lhe permite isso, mas ao mesmo tempo ele tem uma conversa muito grande com gente que não quer o assembleísmo, quer dizer, que não quer uma república, que não quer também criar uma fragmentação política, quer dizer, porque a luta era para tentar articular, pelo menos em torno de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a maior parte das províncias possível naquele momento, né? Tentando convencer gente da Bahia e de Pernambuco que, afinal de contas, o projeto do Rio de Janeiro não era tão ruim como a monarquia constitucional, que Dom Pedro não ia aceitar a Constituição das Cortes, mas também ia tentar fazer um governo constitucional, e era esse o ponto-chave, né? Então, eu acho que José Bonifácio é um estrategista. É ele que começa a dar os passos, ou seja, deixa claro para o Dom Pedro que a independência é inevitável. É melhor que seja feita com ele, senão seria feita sem ele. O Dom Pedro, nesse momento, é casado, e é fundamental, com a Leopoldina, futura imperatriz do Brasil. Por que a Leopoldina, a futura imperatriz Leopoldina, ela é tão importante para a independência? E tem a ver com a história dessa capitania e da província de São Paulo e tal. Porque ela é filha do imperador da Áustria. É bom lembrar que a Áustria, nesse momento, é muito importante. Não é a Áustria de hoje, que as pessoas lembram por causa do Rio Danúbio e alguma outra veleidade turística. É muito mais do que isso. É um império no centro é um império plurinacional no centro da Europa. E muito poderoso. Foi uma das forças que levou à derrota de Napoleão Bonaparte e tal. Ela é filha do imperador. Ela tem uma educação muito refinada. Ela conhece biologia, conhece a química da época, conhece história, né? E ela chega, na época havia casamentos dinásticos, sem conhecer o Dom Pedro. Ela conhece o seu noivo e seu marido quando chega aqui no Rio de Janeiro, né? E no meio de uma família muito problemática, a família Bragança, com uma formação intelectual escolar muito ruim. O Dom Pedro, inclusive, sabe disso, o futuro Dom Pedro I, diz que eu vou ser o último ignorante da família Bragança e meus filhos vão estudar e cumpre a promessa. Dom Pedro II teve uma excelente formação, assim como as filhas, né? Então ela chega ao Rio de Janeiro num momento muito complicado, que é o final da década de 10. Quando volta o Dom João, ela permanece aqui no Brasil com seu marido, com o Dom Pedro, o príncipe regente. E ela vai ter, através de cartas, correspondências, um contato muito grande com a Europa. Diz Leopoldina, as notícias de Lisboa são péssimas. 14 batalhões vão embarcar nas 3 naus. Mandou-se imprimir suas cartas e o povo lisboense tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra sua pessoa. Nessa correspondência de 29 de agosto, portanto, nós estamos a cerca de 10 dias do 7 de setembro, numa enorme tensão política em 1822, fica bem claro esse papel de participante conselheira do futuro imperador. Na Bahia entraram 600 homens e 2 ou 3 embarcações de guerra. E nossa traidora esquadra, grifado a nossa traidora esquadra, ficou de boca aberta, olhando para eles. Continua a Leopoldina, na cidade do Rio tem produzido essas notícias o maior alvoroço. Quer dizer, nessa correspondência fica claro, inclusive a importância da Bahia e futuramente os episódios do 2 de julho de 1823, onde se concentrava, em certo momento, a maior parte das tropas portuguesas. Quer dizer, nessa correspondência fica bem claro a difícil situação política que estava passando naquele momento o príncipe regente e ninguém sabia qual seria o destino. 10 dias depois, tem o 7 de setembro em São Paulo, e no mês seguinte ele é o imperador do Brasil em outubro de 1822. O Dom Pedro está fazendo uma visita a São Paulo, começa por Santos, sobe a serra, chega a São Paulo. Aí há uma conjunção de fatores. Provavelmente, se fosse escolher um local para a independência, não escolheria São Paulo, escolheria a capital, o Rio de Janeiro. É por causa da chegada de uma correspondência em que fica claro que as cortes portuguesas não aceitam mais, primeiro no ano anterior, 1821, a permanência do rei aqui. O rei volta a Portugal. Agora não aceita mais a permanência no Brasil do príncipe regente. Ele tem de retornar a Portugal. E por quê? Qual era a contradição que se colocava entre a permanência do príncipe regente aqui e o retorno a Portugal? Dom Pedro, o príncipe regente, convocado uma Assembleia Constituinte no Brasil. Quando você convoca uma Assembleia Constituinte, você está sinalizando que você quer o rompimento, na prática, entre essa colônia, que não era mais colônia, mas tinha um status semelhante a Portugal, com a metrópole, com Portugal.
né? Você convocou uma Assembleia Constituinte. E várias medidas adotadas por Dom Pedro criavam atritos com Portugal, como, por exemplo, que envolvia pagamento de tributos, de impostos, nomeação de autoridades. Por exemplo, nomeação do comandante militar em Salvador. Quem vai nomear? Portugal, Lisboa ou Rio de Janeiro? Dom Pedro queria que fosse o Rio de Janeiro que nomeasse. As cortes portuguesas queriam impor isso através de Lisboa. Então, há um problema sobre a autoridade. Quem é, efetivamente, de forma muito clara, manda no Brasil? É o príncipe regente ou é Dom João VI? Né, através das cortes portuguesas. E o Dom Pedro quer exercer sua autoridade, e aí o papel do Zé Bonifácio é chave. Né, para isso, como conselheiro e como membro do gabinete do Dom Pedro e tal. Aí tem várias versões de época, das pessoas que o acompanhavam. Claro que isso foi recriado em forma artística, dando todo um ar muito mais marcial do que efetivamente tinha naquele grupo que acompanhava Dom Pedro em direção à capital provincial. Tal. Se escolhe o local, um local mais alto, as pessoas como elas estão vestidas, etc. E são recriações históricas, o que é muito natural. As representações fotográficas, ou pictográficas, ou das artes plásticas nunca representam o real, né? Nunca representaram e nunca representam tal. Isso é absolutamente justificável politicamente falando. Quando recebe a notícia, aí tem as várias versões. Ele teria feito aquilo que é conhecido, rasgado o documento, dizendo, olha, independência ou morte, dado os gritos, e dirigido-se à capital. Na época, o Ipiranga era absolutamente despovoado, não havia nada. Quando ele chega à cidade de São Paulo, que era mais ou menos o núcleo, aquele do século XVI, em torno ali da Rua São Bento, do Pátio do Colégio, né, da Rua do Carmo, é feita uma cerimônia à noite de efusiva em relação ao ato que ele tinha tomado poucas horas antes nas colinas do Ipiranga. Então ali é feita uma espécie de declaração formal da independência, né? Essa declaração formal demora para chegar na capital, o Rio de Janeiro. Chega dias depois. Ele permanece pouco na capital de São Paulo e retorna ao Rio de Janeiro. A declaração formal, por isso que durante muitos anos não foi comemorada a independência no dia 7 de setembro, mas no dia 12 de outubro. Por que no dia 12 de outubro? Porque ao retornar para o Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, é feita uma cerimônia que ele vai ser coroado imperador do Brasil. Então, durante muitos anos, a independência do Brasil é comemorada no dia 12 de outubro, depois que ela vai retornar para o dia 7 de setembro e tal. É importante sempre lembrar, em termos históricos, que essas são construções feitas ao longo do tempo. O próprio Zé Bonifácio só virou patriarca da independência em 1872. Essa expressão não surgiu também à época, porque ele vai ter diversos adversários políticos. Mas ele retorna ao Rio e lá é oficialmente declarada a independência do Brasil, que só é reconhecida por Portugal 3 anos depois, em 1825. Fez-se a independência praticamente a revelia do povo. E se isso lhe poupou sacrifícios, também afastou por completo sua participação na nova ordem política. A independência brasileira é fruto mais de uma classe que da nação tomada em conjunto. Caio Prado Júnior. Penso que acabou se consagrando a imagem, a interpretação de que a sociedade saída do período colonial era uma sociedade eminentemente conservadora. E de que a independência foi uma opção conservadora, quer dizer, a separação de Portugal teria sido conservadora e o encaminhamento da monarquia constitucional feito por elites desejosas de manter as condições do período colonial, uma sociedade escravista, uma sociedade com pouca participação política. Muito bem, esta é a versão que o Van Hagen sugere, mas que também o Caio Prado acabou, em certa medida, consagrando. Eu acho que isso se consagrou depois com o Sérgio Buarque de Holanda e com outros tantos historiadores que são leitura obrigatória ainda hoje, que eu acho que precisam ser lidos mesmo. Mas as pesquisas mais recentes mostram que não é nada disso. Mostram que, em primeiro lugar, o tema da Revolução atravessou o século XIX inteiro. Que os homens que fizeram a independência estavam convencidos de que estavam fazendo uma revolução, e uma revolução liberal. Só que para os liberais não havia compaixão para os escravos, porque os escravos não faziam parte da sociedade civil. Então, para ser cidadão, era preciso ter a escravidão. Se esquece que no século XIX, né,
a concepção de cidadania, a concepção de relações de trabalho, a concepção do que era o poder, do que era exercer o poder, estava atravessada pelo liberalismo que motivou os pais fundadores dos Estados Unidos, que também aceitaram plenamente a escravidão. Só que para lá tem sentido, aqui não teria. Então, é muito interessante isso, né? Quer dizer, quando você percebe que... Eu acho que quando a gente se volta para esse período, a gente tem que tentar se libertar um pouco daquilo que está consagrado. Até para entender a posição de São Paulo aí, a gente tem que jogar um pouco numa outra direção, diferente das interpretações convencionais. Porque se a gente for pela interpretação convencional, puxa vida, né? Dom Pedro veio para São Paulo para pacificar algumas lideranças que não tinham muita importância, mas não, eles têm muita importância. Porque como é que você explica o peso político de São Paulo se não houvesse o peso econômico? É porque é uma área muito produtiva, é porque é uma área muito desenvolvida com açúcar, café e mercado interno e abastecimento, que permite isso, né? Que permite que ela tenha esse poder. E mais, essa gente estava muito sintonizada com o que estava acontecendo internacionalmente. Eles pensavam como pensavam os fundadores da República Norte-Americana, como pensavam os políticos da América Espanhola, como pensavam os políticos franceses, né? Há uma tentativa de fazer uma leitura crítica do Brasil que transforma a história do Brasil num amontoado de fatos desconexos, pessoas que não sabem o que estão fazendo, assim como há uma desqualificação dos vários momentos históricos, desde o 1500 até 2010. E vamos escolher os momentos. No momento da independência, aquela ideia que ninguém sabe o que está fazendo, que Dom Pedro não sabe o que está fazendo, Zé Bonifácio, ou quando João VI ficava só comendo coxinha de galinha no Brasil, né, não sabendo direito o que estava ocorrendo. Isso é uma visão caricata e equivocada da história. Quando você vai aos documentos, os documentos mostram isso, mostram, por exemplo, no caso do Dom João VI, enquanto o rei da Espanha perdeu o trono, Dom João VI manteve o trono em Portugal e a mesma família governando o Brasil. A Espanha perdeu todas as suas colônias na América, excetuando Porto Rico e Cuba, naquele momento, né, no início do século XIX. A família Bragança manteve o Império do Brasil, né, e foi possível, durante largo período, as duas famílias governarem. A Dona Maria II vai assumir o trono, que é a Dona Maria da Glória, e o Dom Pedro II governa o Brasil, né? Quer dizer, você tem dois irmãos governando, um Portugal e outro Brasil, da mesma família, da família Bragança. A Espanha acabou perdendo tudo. Então, essa versão caricata da história, da figura do Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I, de vários momentos da história do Brasil, não explica nada, mas acaba se consagrando, em parte porque os manuais didáticos muitas vezes reforçam a versão caricata da história. E os professores de cursinho, que são os elementos mais nefastos ao conhecimento histórico no Brasil, são os professores de cursinho que transformam a história numa grande banalidade, numa grande comédia, né?